Isso é a grande verdade. Eu, pessoalmente, fui atrás de literatura sobre sexo anal. Né? O médico entende da parte médica, da parte orgânica. Né? A parte erógena não está em faculdade, não está em livro nenhum. Eu lembro que eu entrei na cultura, na falida cultura, né? As culturas acabaram, as livrarias culturas, a última foi do Shopping Burgo, maravilhosa, mas acabou. E 1% de toda a biblioteca era destinada à literatura homossexual. Mas, assim, crônicas, né? De pinto mesmo, ninguém falava nada, de regional, muito menos. Então, é muito difícil você conciliar. Né? E eu fui pesquisando, encontrei livros como esse, né? Estou escrevendo um atlas para os gays, sobre as doenças anais e tal, e relação passiva. Né? E o primeiro passo que se tem dificuldade é a anatomia, porque é impressionante. Você fala para o indivíduo contrair o bíceps, o deltoide, todos os músculos que ele tem aparência no espelho, ele contrai muito bem. Mas se você fizer um toque anal, ou um toque vaginal na mulher e falar que contrai o períneo, ninguém sabe fazer isso. Ninguém sabe fazer isso. Ele contrai o músculo ciliar do nariz, ele contrai tudo, ele só não contrai o períneo. Né? E como o toque, em geral, é constrangedor, fica pior ainda. Né? Então, da região anal, da anatomia do períneo da região anal, se sabe muito pouco. Né? Como ela faz parte da relação sexual, vaginal, anal, ela precisa ter contratura, ela precisa ter um momento de relaxamento. Um dos grandes problemas da relação passiva, da dor na relação passiva, reside exatamente aí, do indivíduo não saber contrair e muito menos de saber relaxar. Né? Então, essa região anal ela é composta de um músculo, dois músculos, que têm participação na relação anal. Um está sobre teu controle, você contrai e relaxa, que é o músculo esfíncter externo, que corre por fora do ânus. Então, você imagina o ânus, por fora do ânus, aqui ó, é o esfíncter externo. E aqui ó, é o esfíncter interno. Esfíncter interno. Então, é o que eu falei, você faz o toque e fala contrai. O indivíduo fala o quê? A região perineal. Não estou conseguindo. Isso aí chama-se pompoarismo, quando se trata. Você vai ensinar o indivíduo a contrair, relaxar a musculatura do assoalho pélvico. Né? Chama-se biofeedback ou eletroestimulação. Eu vou falar mais na frente. Então, esta anatomia consta de um músculo esfíncter externo que você contrai e relaxa, usado no pompoarismo. E o músculo esfíncter interno é músculo liso, ele não está sob a tua capacidade de contração. Né? Então, você só vai ter informação sobre relaxamento e contração dessa musculatura perineal se você for médico. Se você não é médico, você não sabe, muito menos para a relação sexual anal, né? Muito menos para a relação sexual anal. Vocês viram, quando eu li ali, a dificuldade do adolescente. Eu recebo muito WhatsApp de adolescentes e de crianças gays. O último tinha 13, o outro tinha 11 anos. De adolescentes, um tinha 15, o outro tinha 13. Sem a menor noção, nada, querendo informações. Leu, eu tenho um blog gay, blog lésbico, enfim, teve acesso na internet a informações. E aí queriam pomada para que não tivesse dor ao colocar objetos estranhos na região anal. Né? Então, essas informações, seguramente, a gente vai buscar uma literatura na internet. Tenho muitos adolescentes, pacientes com uma dúvida cruel, que não tem a menor informação, principalmente sobre doenças anorretais, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que são as doenças sexualmente transmissíveis. O reto, questão da anatomia, ele tem 13 a 15 centímetros de comprimento. Os livros falam 15 centímetros de comprimento tem um reto. Você imagina que o pênis do brasileiro ereto vai a 15, 17 centímetros. A não ser que o teu marido, namorado, nasceu no Congo, ele vai ter algo maior. Ele vai ser quase um extraterrestre. Não é?
E desde que o passivo sabe diferenciar também uma lagartixa de uma cobra criada, porque senão ele vai ter traumatismo na relação anal. Não é? Então, me perguntam muito, o reto tem 15 centímetros, coitado do reto. Não é? O ânus tem uma musculatura que é um anel. Coitado do ânus, se ele não souber contrair. Né? O ânus falou para o coração, você se apaixona em cima e eu quebro aqui embaixo. Não é? Então, se o ânus não for bem preparado, vamos ver mais na frente, ele vai sofrer muito. Se o reto tem 15 e o pênis tem 17, na relação vaginal, a vagina se adapta ao estradiol, ao estrógeno ativo. Ela relaxa a musculatura, aumenta a capacidade de reservatório e ela aumenta de comprimento. Mesmo assim, às vezes não é páreo, né, para um pênis desproporcional, um super-homem. Né? O reto não tem a capacidade de resposta hormonal. Né? Eu fui no programa gay em que os 5 gays me entrevistavam. Podem ver esse programa aí, chama-se Chá dos 5. E a chamada era para mim. E o Marcelo, os gays, falaram para o outro, olha, eu tive ontem, fui ontem, tive relação anal. E eu sangrei, falando para a mãe dele. Mãe, eu sangrei. Ah, você sangrou? E a chamada era para mim. E ele fala, doutor, eu menstruei? Aí eu falo, não. A primeira coisa que um gay tem que entender é que um ânus é um ânus e uma vagina é uma vagina. Se ele pensar que um ânus é uma vagina, ele vai acabar mal, tendo traumatismo, hematoma, dor, fissura traumática, proctite traumática, trombose hemorroidária, enfim. Eu fico até o final dessa live falando de doenças decorrentes do traumatismo anal. Vou falar mais na frente. Não é? Mas tem que entender que o recto ele tem 15 centímetros de comprimento. E tem um músculo chamado esfíncter anal interno que vive contraído. Ele dá a chamada pressão de repouso do canal anal. Porque tem o ânus, em seguida tem o canal anal, depois o reto. Eu tenho uma figura aqui bacana. Essa figura aqui é muito bacana. Essa figura aqui é muito bacana, vocês olharem. Não é? Você tem o ânus aqui, ó. O que é o ânus? O ânus é a abertura. Depois você tem um canal, chamado canal anal, de 5 centímetros de comprimento. Depois você tem um reto. A pele da nádega, a pele do bumbum, é diferente da pele do canal anal. A pele da nádega, ela tem glândulas, folículos, pelos, e é mais grossa que a pele do interior do canal anal. Aqui já vai um adendo, quando você lubrificar, tem que lubrificar a pele e o canal anal. Muitos lubrificam a pele e não lubrificam o canal anal. Aí o paciente vem no meu consultório, eu faço uma endoscopia do canal anal, todo traumatizado, todo cheio de fissura radiada, sangramento, dor, infecção por bactérias saprófitas ou mesmo conteúdo fecal, que contamina essas feridas. Então, tem o canal anal e depois mucosa do canal anal e reto. Então, esse esfíncter interno, observa esse vermelhinho aqui, ó, é o músculo esfíncter interno que abraça o canal anal. Né? O canal anal está aqui, ele abraça o canal anal. Ó. Ele abraça o canal anal. Né? Esse músculo esfíncter interno dá a chamada pressão de repouso do canal anal. Por que a pressão de repouso? Você está dormindo, você não elimina nada. Secreções, fezes, nada. Você tem continência. Quem garante é o esfíncter interno, que é músculo liso. Né? Se ele não exercesse esse papel, olha como a natureza é sábia. Todos nós amanheceríamos desagradavelmente. Desagradavelmente. Né? Então, o esfíncter interno. Para a relação anal, este cara aqui, ele é crasso, que você entenda o tempo de relaxamento dele. Sabe quanto tempo esse músculo leva para relaxar no trabalho do Gallagher? 3 a 5 minutos. Então, você com o dedo, você com a língua, você com o brinquedo erótico, você com o dilatador nas brincadeiras, você consegue manter esse indivíduo sob pressão e ele relaxa. E você consegue uma penetração sem dor. Né? Músculo esfíncter interno. Esse cara atrapalha muita gente. Esse cara atrapalha 70% das mulheres que não gostam de ter relação anal. Fazem só para satisfazer o bonitão. O marido, né? O namorado. Né? Então, é esse esfíncter interno que dá dor. Pensar que o pênis vai aumentando o diâmetro da glândula para a raiz,
não é? Então, exatamente como ele vai aumentando, ele força o esfíncter interno. Tive pacientes que fizeram hematoma, tive pacientes, por exemplo, praticantes do fisting, né? Produção do pune, agora estão praticando o duplo fisting, os 2 punes no reto, com esgarçamento do esfíncter interno e incontinência anal. Eu já operei 7 pacientes com laceração do esfíncter. Né? Por isso que o passivo ele tem que ser o cara até a penetração. Ele tem que ser amigo da glande até a penetração. Depois ele tem que saber controlar. Teve dor? Para. São as complicações, vamos falar da relação anal. Né? A dor, o sangramento e a incontinência anal. Né? Colocaria mais outras doenças que vamos discutir. Entendeu? Mas o papel do ativo. Né? O ativo tem um papel importante na relação sexual anal. Né? Ele tem que controlar. Porque o ativo, por motivos óbvios, a posição que ele mais gosta é de 4. E de 4 ele tem o controle da relação. Né? Ele está pouco preocupado o ânus de quem seja. Né? Ele não vincula muito uma coisa com a outra. E ele está pouco preocupado porque ele sabe uma coisa, que o ânus não é o dele. Né? E como eu falei, se o passivo não souber diferenciar aquela, né, lagartixa da cobra criada, ele vai ter traumatismo com certeza. Eu já operei todas as formas de traumatismo tratei que se possa imaginar. Eu já operei fissura, feridas com brinquedo erótico com pênis, laceração de esfíncter, sangramento, infecção, abscesso, todas as complicações, se imaginar e pensar, eu já operei. Eu trabalho com isso há 30 anos. Né? São complicações com a região contaminada, ela é um pouco desagradável de tratar. Né? Então, o passivo ele tem que saber que leva aqueles 3 a 5 minutos para que haja o relaxamento do esfíncter interno. E aí, aquele passivo que tem dor, por exemplo, né, ele pode usar, né, as brincadeiras, ó, o dilatador das brincadeiras. Não esquecer que o tempo de relaxamento do esfíncter é você manter sob pressão. Você não pode tirar. Se você tirar, olha a resposta, é o arco reflexo, a contração. Aí ele tenta introduzir, por melhor que seja a lubrificação, se este esfíncter for forte, tiver uma pressão muito alta, ele não vai conseguir, força e ao ferimento, ao traumatismo. Né? Então, ó, durante as brincadeiras, dilatador. Tá certo? Esse tira o dilatador e já faz a penetração. Tá? Esse é o horizonte aqui. Ó. Esse é o horizonte. Vocês estão vendo? Esse aqui é o horizonte. Tá? O passivo, então, tem que ter essa informação. Uma boa lubrificação, um bom relaxamento. Lubrificante, à base de água. Eu ainda agora recebi já é o quinto que eu recebo, as pessoas usando de silicone. Lubrificante com silicone. Eu vou atender um rapaz que mandou as fotos, o silicone simplesmente destruiu a nádega dele. Destruiu a nádega, a abertura anal, né? Gerou cicatrizes largas, hipertróficas, e ele já pensou até tirar a vida 2 vezes. Silicone. Né? Tem que ser a base de água. Né? Tem que ser a base de água. Silicone, esquece, só encapsulado. A medicina já condenou o silicone faz tempo. Né? Então, a base de água. Lubrificar a pele perianal, lubrificar o canal anal e lubrificar o reto. Né? Então, vocês têm aqui. Ó. Vocês têm aqui. Ó. Olha aqui. Né? Lubrificar a abertura anal, lubrificar o canal anal e lubrificar lá dentro o reto. As pessoas lubrificam só a pele perianal. O canal anal e o reto, e aí? Tem que lubrificar. Eu falei que a pele é mais sensível, a pele é mais delicada, os ferimentos, 90% são na pele e são na mucosa do reto. Né? E dentro do reto tem muitos vasos, existem coxins vasculares, são chamados de vasos hemorroidários. Qualquer pessoa que eu fizer uma anoscopia vai ter vasos dilatados no reto. São os vasos hemorroidários, que quando passam a ser sintomáticos, sangram, né? Passa a chamar doença hemorroidária.
região de alta absorção, HIV, IST, vamos comentar, região de alta absorção, mas região de trauma também durante a relação passiva. Não é? Muitas vezes o paciente tem a relação passiva, ele olha a pele e o ânus, por fora não tem nada, mas dentro tem sangramento, muita dor, muita ardência, não é? Principalmente no sexo forte consentido, que o gay adora o sexo forte consentido, né? Aquela pegada forte. Então, ele tem trombose, ferimentos, sangramentos, descolamento de mucosa, porque também não lubrificou o canal anal e o reto. E no reto estão as doenças, estão as glândulas, estão os vasos, né? Se o indivíduo não for bem informado, vão ter traumatismos e aí vão ter motivos ótimos para nunca mais ter relação anal. Esses indivíduos são difíceis de voltar a fazer relação anal. Às vezes tem trauma e ferimento, principalmente no início, ou quando ele larga um relacionamento e vai para outro, né? Ele dificilmente volta, tem problema para voltar a ter relação passiva. Diria. Só tem duas perguntas aqui no chat. Perguntas, vamos lá. Da Josi Campo Reis. Ela está perguntando se sexo anal causa hemorroidas. E a outra pergunta é sobre produtos que tiram a sensibilidade anal. Olha, eu queria até que sexo anal desse hemorroida, viu? Porque no movimento no consultório, com certeza, iria triplicar. Não é? Mas sexo anal não dá a coitadinha da hemorroida. Ela pode ser agredida, pelo que eu já falei, uma má lubrificação e um mau relaxamento. Uma das situações é a trombose, forma um coágulo dentro do vaso. Que o sexo anal feito sem lubrificante, sem relaxamento, é um trauma. E esse trauma tem consequências. Uma das consequências é formar um coágulo dentro do vaso hemorroidário. Diagnóstico? Trombose hemorroidária. Vi um paciente agora que está em Fernando de Noronha, ele mandou um vídeo para mim, viu? O paciente é gay, e ele mandou um vídeo para mim. Nesse vídeo, ele relaxava, e o marido filmou, fez o vídeo, mandou. Eu dei o diagnóstico de trombose hemorroidária. É uma bolinha dura, assim, aconteceu depois de, estamos transando e tal, papai, depois, papai foi num lugar que a gente tá, e rolou aquela pegada forte, pá, resultado, deu uma trombose. Casal já de 10 anos juntos, mas deu a trombose. Então, sexo anal não causa hemorroida, mas poderá, se mal lubrificado, mau relaxamento, sim, complicar, inflamar, dar flebite das pernas, ardência, trombose, pode complicar. Tá? E a segunda é o uso de anestésico, como a xilocaína, mais usado, que eu condeno, para relação passiva. Muitas vezes também o parceiro, para agradar, né, vê o tamanho do documento e não consegue enfrentar por vias normais, enche o ânus, o coitadinho do ânus, de xilocaína. Né? E resultado, traumatismo. Então, você não deve usar boa lubrificação e bom relaxamento, mas não usar, substituir isso por xilocaína. Fora que a xilocaína, em contato com a mucosa do reto, em grande quantidade, ela pode te dar arritmia cardíaca e pode te dar hipotensão arterial. Você, de repente, fica branco, a pressão desabar. Eu sei, porque eu sou cirurgião, às vezes eu só faço com anestesia local. E muito raramente, mas acontece, o paciente ficar com oxímetro de dedo, pressão arterial, o paciente fica meio descorado. Né? É difícil de acontecer, muito difícil, mas é um efeito colateral da droga, porque é zona de alta absorção. Quando você quer baixar a pressão arterial, mais rapidamente você coloca o medicamento onde? Sublingual. No reto também, porque a absorção é fulminante, é zona de alta absorção, é mucosa. Então, você pode ter, inclusive, transando, cai a pressão arterial. Né? Você ficar descorado. Seguramente o ativo não vai dar bola para isso. Mas você tem que ficar esperto. Você pode ter essa complicação que pode, inclusive, tirar a tua vida. Tá bom? Mais uma aqui, né? Continuando sobre a questão dos lubrificantes siliconados. Ela diz, os fabricantes indicam alguns para o sexo anal. Eles também são prejudiciais? Olha, eu acabei de citar um caso do paciente meu, né? Detonou a região perianal dele. Pele, dermatite, detonou, fissura, ele está com uma fissura enorme, uma ferida enorme. Né? Eu vou raciocinar o que é que eu vou fazer desse paciente. Mas eu acabei de exemplificar, o paciente mesmo. Né? Então, né? E tem um paciente de fora também, paciente de fora que quer vir, né? Também por problema do silicone anal,
né, lubrificante. Então, vou tratar, e outro, eu estou trocando informações com ele via WhatsApp, ele é de Goiânia, se não me engano, né, e ele quer vir para que seja tratado o ânus dele, que teve muita dor, teve inchaço, muito inflamada a pele perianal, e ele fez uma fissura, uma ferida no bordo anal, na abertura anal. Então, não dá para usar, né, gente? Tem que ser a base de água. Entendeu? Vamos, mais uma aqui? Mais uma, da vamos lá. Edna. Ela está perguntando, pode usar plug anal de metal? Olha, o plug anal ideal é o de silicone, né? É aquele bem macio, né? Aquele que nem o pênis. Também o pênis tem que ser de silicone, macio. Metal, porque tem um problema. Você pega o reto, olha só. Você pega o reto. Está vendo o reto aqui? Tá. A inervação da pele do bumbum dói. Você pega as pilhas de cara na tua pele e dói. Inervação sensitiva. Somática sensitiva. Então, olha só. Essa pele entra aqui no canalzinho anal. 5 centímetros. Ânus é o bordo, entra, canal anal. Ali também é pele. Sensitivo. Dói. Aí tem uma linha chamada linha denteada. Linha denteada. É uma linhazinha que tem bem aqui, a linha denteada. Essa linha denteada é assim, tipo um dentinho mesmo. Separa pele que dói de mucosa do canal anal e reto que não dói. Que não dói. Então tem um problema. Se ele for pontiagudo, se ele for metálico, como você falou, e você alcançar essa região que não dói, você não vai sentir nada. Pode furar o teu reto, você não sente nada. Zero. Porque ela não dói. Agora, depois, a conta é alta. Vai chegar uma conta bacana, né, da tua saúde, enfim, que é muito ruim. Então, evite introduzir coisa metálica numa região muito sensível. Uma região muito sensível. Unha. Já tive corte de reto por unha, corte de canal anal por unha, corte de pele perianal por unha, sangramento por unha. Então, tudo que for pérfuro cortante, tudo que for metálico, evita introduzir aqui, ó, porque é muito complicado. A conta vem e vem alta e é com a tua saúde. Então, evita. Se o ativo chegar com aquele artigo metálico, falou, amigo, guarda isso aí, que aqui eu tenho de silicone. É muito melhor. E adequado. Você viu o que eu mostrei? Vem, é um plug, passa delicadamente, fica fixo. E tem uma base. Vocês observaram? E tem uma base, olha só. Né? E tem uma base. Olha aqui, ele tem uma base. Né? Se pegar um pênis, tem a base. Por que ele tem essa base? Eles têm essa base, né? Eles têm essa base porque a pressão do reto ela é negativa em relação à pressão atmosférica. Então, tudo que você introduzir pode ser aspirado para dentro do reto. É uma pressão de aspiração para dentro do reto. Eu já tirei silicone, eu já tirei latinha de Red Bull, suporte de papel higiênico, melão pequeno, porque o indivíduo aspirou, ficou dentro do reto, camisinha. Né? E aí? Aí é outra história, como tratar, como retirar e como tratar. Né? Então, tem que ser silicone, flexível, tem que ter uma base, para que não haja aspiração para dentro do reto. Pessoal, você está com metálico, já é ruim, de repente passou para dentro do reto, olha o teu susto, hein? Olha o susto, tem que ter oxímetro de dedo para ver a saturação de oxigênio. Tá bom? Então, continuando, o reto ele tem uns 15 centímetros de comprimento. E não tem resposta hormonal. Enquanto que a vagina, né, aumenta de comprimento, aumenta de largura. Né? Por isso que o sexo anal ele é mais prazeroso, na opinião dos homens, que o sexo vaginal. Mais apertadinho, mas também tem um preço a pagar. Por exemplo, as chances de você contrair uma doença sexualmente transmissível no sexo anal é 40 vezes maior que no sexo vaginal. Então, tem que ter cuidado com a abertura anal e com o reto. Mas, espera aí, o reto está sujo de fezes, das fezes do reto. Aí entra a famosa limpeza do reto. Né? Aí tem uma grande discussão, cada um tem a sua experiência, cada um faz da maneira que quer. Né? Tem indivíduos que, meu Deus do céu, usam 2 litros, 1 litro, chama o bombeiro. Brincadeira, amigo.
O cara viaja, o homem, a mulher, viaja. Mas não vou com 1,5 a 2 litros. O coitadinho do reto, ele só tem 15 centímetros de comprimento. Ele recebe a cada 4 a 6 horas fezes do intestino grosso. Né? Olha aqui, ele recebe fezes do intestino grosso, olha aqui. Recebe fezes do intestino grosso a cada 4 a 6 horas. Então, se você elimina 3 evacuações por dia, até 4 evacuações por dia, a cada 8 horas, a cada 6 horas, né? Você esvazia o reto. Pô, então, se o boy vai chegar às 8 horas da noite e você evacuou 6, não precisa você pegar 2 litros de água, você lavando o reto. Ele só vai estar cheio daqui a 6 a 8 horas. Você sabe o teu ciclo biológico, a não ser que o cara dê uma surpresa, né? Para você ir para o reto. Aí, né, mais fora disso, e tem indivíduos que ficam viciados, é um problema. Uma paciente mandou para mim que ela levou esta chuca com laxante, ela levou para a vida normal dela. Agora ela passou a fazer sexo só com laxante, passou a evacuar só com laxante. Porque na parede do reto existem receptores de pressão. Como funciona? Quando as fezes chegam aqui no reto, o reto vai distendendo. Receptores de pressão existentes na submucosa, chamado baroreceptores, avisam o teu cérebro que o reto tem que esvaziar. Lembra que eu falei que o esfíncter interno, ele é autônomo. É o cérebro que tem que bater nele e falar, amigo, abre aí a porta. Tem cocô para sair. Vem a mensagem, via referente, músculo liso relaxa, o esfíncter relaxa e o indivíduo evacua. É assim que funciona o mecanismo normal. Se você usa 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, esse volume enorme não vai caber no reto, ele sobe para o intestino grosso. E lá no intestino grosso fica. Quando você vai ter a relação sexual, no rala e rola, cortisol lá em cima, adrenalina lá em cima, o intestino grosso é estimulado a contrair. Né? É um exercício físico, né, amigo? Cuidado com o coração, mas você vai contrair. E aí, o intestino contrai, rola o cheque. Na hora da relação, amigo, aí é uma catástrofe, né? Catástrofe, que é tudo que o homem, nem mulher, gay, quem tem relação passiva não, querem. Né? Então, existem soluções que são soluções apropriadas. Ó. Você vai no mercado, tem soluções que você injeta aqui, ó. Sabe quanto tempo uma solução dessa para limpeza leva para fazer a limpeza do reto? 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos, amigo. Aquela chuveirada que você fica, aquele monte de coisa, aquela angústia. Acabou. 2 a 3 minutos, no máximo 5. Você faz a limpeza do reto. Você pode limpar o reto com 300 ml de um líquido a cada 2 horas. Se você não tem essa solução apropriada, você pode fazer a limpeza com 300 ml a cada 2 horas. Né? Quanto cabe no reto? Você 2 litros, 3 litros, não adianta nada. Você precisa lavar o estômago, nem o esôfago. Nem para sexo oral. Né? Então, líquido apropriado. 12 a 3 minutos, você tem um reto limpo para a relação passiva. Cara curioso para saber o nome da criança aqui, né? Pois é. Infelizmente, eu não posso falar. Infelizmente, o nome da criança, eu não posso falar. Não é permitido que eu fale. Tá bom? Mas leva 12 a 3 minutos. Acabou o sofrimento. Duchinha, tira a ducha, causa trauma, machuca. Não é? Bico traumático também machuca. Devido àquele desespero do reto limpo, há um fator emocional envolvido muito forte. Não é? Então, resumo. Um líquido apropriado, com 12 a 3 minutos, você limpa o reto. Resumo. A cada 8 horas, o reto se enche de fezes. Se você evacuou 4, deve ter uma relação às 6, você lavando o reto. Você sabe que no teu relógio biológico, né? Porque, inclusive, aqui vai um adendo para vocês mulheres, que só evacuam em casa. Isso faz mal, isso causa hemorroide e fissura, e proctite, inflamações do canal anal, ânus e canal anal. Né? Porque quando
o reto te avisa, lembra que eu falei, receptor de pressão, você deve ir ao banheiro. Mas a mulher só evacua no banheiro dela, vaso sanitário dela, só em casa. Isso o reto vai se enchendo de fezes, vai cutucando, traumatizando a mucosa, vai dilatando os vasos anorretais da hemorroida, e quando sai aquele tubarão-martelo que acaba machucando, tendo uma fissura, rasgando o anoderma, dando uma doença diagnosticada como fissura anal traumática. E se você não come fibra, se você não toma água, fica pior a coisa ainda. Não é? Então, acabar com esse negócio só de evacuar em casa. Você pode pagar um preço, hein? Pode ter um custo. Tá bom? E o ponto G masculino, né? Discutido o ponto G masculino. Onde é que ele está? Ele está aqui, o ponto G masculino? Vou deixar vocês olhando a figura. Ó. Está vendo esse branquinho aqui? É a próstata. Não é? Olha a próstata. A que distância ela está da abertura anal? Se você medir, dá uns 8 centímetros. Quando você entra, está para o teto. Né? A curvatura do reto é para o sacro. Né? A curvatura do reto é para o sacro. Quando você faz o toque, está para cima, a 8 centímetros. Esse ponto G, que é o clitóris da mulher, a mulher está no clitóris, está na entrada do introito vaginal e no teto do fundo de saco, lá atrás. Na porção onde as pregas são maiores, mais grossas, manipulando essa região do teto vaginal, região mais grossa, ali está o ponto G e o clitoriano, mais inervado e mais vascularizado. Que no homem é a região prostática. Olha lá, esse ponto existe do ponto de vista anatômico? Foi descrito por anatomistas? Não. Não foi descrito por anatomistas, não. Isso é uma experiência de homens que sentiram mais prazer, muito mais prazer, manipulando aquela região, foram passando por outros homens, e aí ficou o ponto G masculino. A próstata, a região da próstata é ricamente inervada, é ricamente vascularizada. A manipulação da loja prostática, portanto, gera uma excitação maior nos praticantes da relação passiva. Aí surgiram até os manipuladores. Né? Surgiram até os manipuladores. Ó. Olha aí, os manipuladores. Né? Surgiram até os manipuladores. Né? Ó, esse é com vibração, inclusive. Aqui, ó. Aperta aqui, ó, vibração. Introduz, fica vibrando no ponto G. Um dedo, com 2 dedos. Tem que ter sempre a proteção. E sempre na hora de introduzir, cuidado para não machucar. Segue aquelas regras que eu falei. 3 a 5 minutos, manipulando a região perianal para que o músculo do esfíncter interno relaxe. Não tira. Pressão contínua. Você introduz e aí você faz a massagem prostática. Ou você mesmo, ó. Ou liga aqui, ó. Esse vibra. Ó. Não esquece só da pilha, tá? Chega na hora do rally rola, não tem a pilha, aí não vai rolar. Ó, não vai rolar essa excitação do ponto G. Né? Pode ser manual também. Mas não esquece. Relaxamento do esfíncter interno. Não é? Você não é médico, então você vai saber que doenças tem. Depois vamos discutir isso. Mas 3 a 5 minutos, pode ser com o dedo, pode ser com a língua, pode ser com o brinquedo erótico, pode ser com o vibrador. Não é? Vai no ponto G e manipula o ponto G delicadamente. Eu já tive pacientes com prostatite, inflamação da próstata, por manipulação exagerada. Aquelas pessoas que sentem dor, que se excitam, né, com a dor. Então, prostatite, a próstata ficou do tamanho de uma laranja. Era que era o tamanho de uma noz, ficou do tamanho de uma laranja. Então, paciente pessoa com disúria, ardor a urinar, dificuldade de urinar, dor suprapúbica aqui em cima do púbis, né? Traumática, manipulação exagerada, prensou a próstata, né? E aí acabou tendo uma prostatite aguda traumática. Então, o ponto G masculino é o ponto da loja prostática. A 8 centímetros, introduzir no canal anal, você vai para cima. Delicadamente, se for vibrador ou com manipulação. Esse ponto G, ele não existe do ponto de vista anatômico. Se procurar um livro de anatomia e for estudar, ele não existe. Ele só existe, como eu falei,
experiências de homem passaram para homens. Veja. Bom, tem mais uma pergunta aqui, ó, da Ana Luísa. Ela pergunta, professor, a estimulação de próstata ajuda a prevenir câncer? Não, não. Grava uma coisa, o câncer, ele tem duas coisas que têm relação com a causa, com a etiologia da doença. Existe um livro do De Vita, que é um livro enorme de câncer. Quando se abre o livro do De Vita, está escrito assim, o câncer não sabe nada do câncer. Né? O médico ainda não sabe a causa do câncer. Né? Sabe que é uma célula que se modifica, começa a ter réplicas e começa o problema. É um processo de multiplicação celular. Então, o câncer tem dois fatores que ele não respeita. Ele não respeita. Ele não respeita a carga genética. Se você tem... Lembra da Angelita Jolie? E o que ela fez? Carga genética. Não é? Então, se você tem alguém na família, aí você passa a entrar no protocolo de risco. Ou você pode mapear. Existe chamado perfil tumoral, que você faz perfil tumoral para fígado, para ovário, né? Para pâncreas, para intestino grosso. Né? Não, por exemplo, câncer de colo do útero. Você sabe que 99% é HPV positivo, tipo 16 e 18. Né? Então, o câncer não respeita a carga genética e não respeita o envelhecimento. Ele é mais frequente, a medicina sabe disso, nesses dois tipos de indivíduo. Então, se você está num protocolo, você faz perfil tumoral, você, entendeu? A cada 2 anos, né? No intestino grosso tem um pólipo, alguém tem um pólipo, você fez a colonoscopia, tem um pólipo a cada 2 anos, você vê a velocidade de multiplicação das células, né? Você tem um pólipo, tumor benigno, mas com velocidade média, velocidade curta, velocidade longa, a velocidade de multiplicação do tumor benigno é muito rápida. Então, peraí, passa para 1 ano, então. Passa por rastreamento tumoral, mama, intestino grosso a cada ano. Se você tem a velocidade, a gente de olhar, muito rápida, entrou no fator da idade de risco, acima de 40 anos, então fica esperto, fica ligado. Né? Aqui, o massageamento vai para o trauma. Né? Vai para o trauma. Aí vai para a prostatite aguda. Depois, se você insistir, esse processo inflamatório agudo passa, agudiza a cicatriz, vai criar uma fibrose, vem para a prostatite crônica, aparecem os nódulos de calcificação do toque prostático, pega outro caminho. Não é o caminho do câncer. Né? O caminho do câncer é o caminho que eu falei, é genético e familiar. Mais uma aqui, ó, da Val. Homens que já tiveram a prostatite, não devido ao excesso de estímulo, podem receber o estímulo prostático? É indicado? É indicado, sim. É indicado. O problema é você adaptar o homem ao estímulo. Né? Você adaptar o homem ao estímulo, mas tranquilamente. É um recurso que você tem e deve ser usado. Né? Você pode fazer transretal, você pode fazer também perineal. O que é o períneo? É a região entre o ânus e a bolsa escrotal, a base da bolsa escrotal. Massageamento ali também é uma região erógena. Não vai ser como a prostática direto, mas tem um efeito. Né? Muitos homens fazem até duim com duchinha, duim para estímulo prostático. Então, lembrar, entender esse ponto G é um ponto que não existe do ponto de vista anatômico. Qualquer livro, se estudar, procurar, que ele não existe. Mas é ricamente inervado, ricamente vascularizado, que pode tranquilamente fazer parte do arsenal erótico do casal. A penetração em si, ela deve respeitar, primeiro, boa lubrificação, à base de água, lubrificar o pênis, lubrificar a pele perianal e canal anal e mucosa anal. Isso tem que ser água. Você não pode ficar introduzindo silicone e outros materiais agressivos para uso interno. É sempre uso externo. Então, tem que ser a base de água. Né? A base de água. E a camisinha? Né? A camisinha também deve fazer parte
da relação anal. Como eu falei, as chances de ter enfim, agora eu toda hora falo doença sexualmente, pô, vamos falar DST, tá bom? Mas sabe o que é IST, o novo termo? Né? É uma infecção, não é uma doença, por isso que passou de doença para infecção. O cara pega uma infecção, não pega uma doença. Pega uma clamídia, uma gonorreia, pega um herpes, não pega, entendeu? Então, a DST é 40 vezes maior na relação, a transmissão na relação anal do que na relação vaginal. E tem uma coisa que está sacudindo todo mundo, né? Está sacudindo todo mundo no mercado erótico, sexual, tá todo mundo louco, né? Com a PrEP e com a PEP. Só se fala isso agora, né? O paciente hoje mandou, falou, pô, os gays estão loucos, doutor. Oh, e liguei, falei, os gays estão loucos, louco. Quando eu saí com um cara, e o cara, porra, o cara fica tranquilo, toma o PrEP. Pô, transar sem camisinha. Fica tranquilo, você não vai ter HIV. Né? E a Truvada, a substância usada, um antirretroviral usado para o HIV. Então, fica tranquilo. Né? Você toma um mês inteiro, né? E o PrEP tem uma substância que ele bloqueia os caminhos de multiplicação, de penetração do HIV no corpo. É verdade? É verdade, sim. Você fica 98% a 99% protegido do HIV. Nas festas coletivas, que se faz muito, clandestinas, né? É proibido se usar camisinha, todo mundo entra como nasceu, toma um PrEP. Lembrar que o PrEP protege contra o HIV só. HPV, 0. Clamídia, 0. Gonorreia, 0. Molusco contagioso, 0. Só tricômonas, 0. Só contra o HIV. Aí o cara vem no consultório com um brutal de um HPV, com verrugas e tudo mais, falando que tomou o PrEP. PrEP é só contra HIV, amigo. Entendeu? Então, tem uma turma que está pegando e a galera está transando, vamos ver o mundo, confiando na droga, né? E aí vai ter resultado desagradável lá na frente, né? Uma hepatite C daquelas fulminantes, que evolui logo para crônica ativa e cirrose, e aí o cara não está sabendo de nada. E aí? Mais perguntas aqui, ó. A primeira é da Michele. Para quem já fez a cirurgia por hemorroida, é indicado ter a relação anal? Olha, grava uma coisa. Toda cirurgia anal, ela sempre dá um grau de estreitamento. Olha a minha mão. Eu faço anos melhor com a esquerda, hein? Não, faço melhor com a direita. Ó, tá vendo aqui um ânus? Operei de hemorroida. Estreitamento leve. Operei de uma grande hemorroida. Estreitamento moderado. Operei de uma grande fístula. Estenose anal. Toda cirurgia anal, ela dá dor e um grau de estreitamento. Fechamento da abertura anal. Pode ser leve, moderado e severo. Em geral, você não sabe disso, porque o médico não trabalha com gay, nem com mulher que tem relação anal, ele não vai te dar essa informação, não está muito preocupado. Eu, como trabalho muito com o público LGBT, eu sempre dou essa informação, e os gays me procuram, eu tenho muitos vídeos que eu falo sobre isso no meu canal de vídeos, e os gays me procuram já sabendo que eu tenho essa preocupação. O que é que um gay, o que é que uma mulher que tem relação anal, que é de um proctologista, ela quer bom resultado orgânico, evacuar bem, bom resultado estético, o gay quer, que é o ânus mais bonito possível, e a mulher também. O gay faz clareamento anal, e bom resultado para a vida sexual dele. Aí entra o problema. Né? Aí entra o problema. Se você está adaptado a um casamento antigo, você negocia melhor. Você já tem um jeito. Mas se você pega novos relacionamentos, em que você, né, não sabe o tamanho do namorado, né? Então, às vezes, você tem dificuldade de adaptação, pega um pênis muito grande, muito largo. Tem pacientes que acabaram o relacionamento porque não tiveram mais condições de
de ter a relação passiva. E você tem que estudar esse ânus, fazer exames que estudam esse ânus. Existe um exame chamado manometria no retal, que é um exame que disseca todos os músculos anais, tempo de sensibilização, tudo, e aí você, dentro disso, você tem algumas saídas: toxina botulínica, pomada de manipulação e a mão do cirurgião. São essas 3 saídas que vão ter para esse paciente que não consegue ter relação passiva anal após cirurgias anais. Toxina botulínica, mão de cirurgião e pomada de manipulação. E por que esses 3? Qual o foco desses 3? Quem está dando problema nesse indivíduo? Em geral, o esfíncter é muito hipertônico, é muito contraído. Né? E aí a toxina, 20 unidades aplicadas em cada quadrante, pomada de manipulação, que libera uma substância que relaxa o músculo anal, o interno, ou a mão do cirurgião, relaxa a musculatura, músculo esfíncter interno, e o ânus passa a ter uma abertura maior. Aí ele pode voltar com todos os cuidados da relação anal, lubrificação, relaxamento, controle do ativo, até a relação camisinha, estímulo do ponto G, até a relação com o passivo homem e mulher. Tem mais pergunta aqui. Usar estimulador de próstata, acessórios tipo plug, durante o sexo hétero, traz problemas ou benefícios? Bem, o que você fala de sexo hétero? Né? Sexo hétero. Né? O que é sexo hétero? Então, você estimula o marido. É isso que eu entendo. Né? Sexo hétero, ponto G, você estimula o marido. Perfeitamente normal. Os homens têm esse problema, né? Quem tiver essa vibe, usa essa vibe. Gay é aquele que tem atração sexual pela pessoa do mesmo sexo, desejos. Né? Usa essa vibe, acho bacana mesmo. Se o teu marido é um ponto erógeno, e durante as 4 paredes, né, tudo que dá prazer e não traumatiza é válido, tranquilamente. Pode fazer, liberado e ponto final. Tem mais 2 aqui para a gente depois continuar. Sobre a higiene, é melhor não lavar com a ducha higiênica, tipo as bombinhas que nem está atrás do senhor ali? A bombinha, não é? Olha só, a bombinha ela é bacana, do Chile, né? Mas eu não gosto desse bico dela. Eu já tive traumatismo por causa desse bico dela aqui, ó. Porque, como eu falei, as pessoas às vezes têm a menor noção de relaxamento e contração do esfíncter e não têm noção da delicadeza que é o bordo anal e o canal anal. Então, o correto é lubrificar, ir devagarzinho, e aí fazer a imersão, para fazer a higiene do reto. Não é? E esse biquíni aqui pode fazer tranquilamente. Você já tem teu jeito de fazer, lubrifica bem com uma pomada, que não seja xilocaína. Né? KY, passaria, bacana, vai devagarzinho. Só o biquinho, ó. Só o biquinho. Se você introduzir, você machuca a mucosa do reto, tá vendo? Aqui é ânus, aqui é canal anal. Aqui é ânus, aqui é canal anal. Está vendo o músculo? Aqui o músculo. Ó, lubrifiquei, massageei 2, 3 minutos, né, com a própria biquinha. Introduzi. É só isso aqui, ó, gente. Ó. Você ir lá no reto, você fura o reto, você traumatiza o reto. Só aqui, pronto, acabou. E fica sempre deitado no decúbito lateral esquerdo ou direito, deitado. Introduz e continua deitado. Deu vontade, lembra que o cérebro é avisado? Quando o cérebro for avisado, porque é a distensão do reto que avisa o teu cérebro. Você injetou o líquido, o reto distendeu, o teu cérebro foi avisado, você teve vontade, você vai ao banheiro. Senão fica uma paranoia geral, o cara faz, levanta, não funciona, entra em neuro, o esfíncter contrai, não funciona, vira um furunus. Então, segue essas regras, decúbito lateral esquerdo, direito, o cérebro foi avisado, vai no vaso, aí funciona. Entendeu? Eu ainda prefiro esse nosso amigo aqui, ó, que eu não posso falar, viu? Esse nosso amigo aqui, eu prefiro. Perguntaram onde que encontra esses tipos de... Não posso falar o nome do produto. Mas aonde que encontra? Em farmácias. Tá, e a última aqui, e depois a gente segue com as perguntas. Quem já teve hemorroidas e não necessitou de cirurgia, né, pode fazer sexo anal? E, continuando a pergunta, o sexo anal ou estímulo prostático pode trazer a reincidência de hemorroidas que já foram operadas? Não. Nada a ver. Nada a ver. Você vai continuar com vaso no reto. Existe 10 elevado a 6 milhões de uma trama vascular enorme. O cirurgião tira, em geral, 3 vasos hemorroidais. Imagina um relógio.
Sujão tira o vaso que está às 11 horas, às 7 horas, às 3 horas da tarde. Esses vasos são retirados. Você continua com milhões de vasos. Não é que você voltou a ter aquele vaso, é que novos vasos dilataram. Então, a massagem prostática não tem nada a ver com o hemorroide, esquece, tira isso do livro. Tá bom? E se você não fez, pode fazer, que o sexo anal também não causa as hemorroidas. Tá bom? Então, olha só. Então, fez o preparo. Limpou o reto. Relaxou bem. 3 a 5 minutos. Beijo, anilingue, né? Anilíngua, relaxou bem. Beijo, anilíngua, pressão contínua. Aí você fez teve a penetração. Quais são as complicações da penetração? Né? Quais são as complicações para o ativo e para o passivo? Né? Então, eu falei que o passivo ele tem que ter o ativo sob controle, para não ter os traumatismos. Quais são os traumatismos? Fissura traumática. Você passivo, teve dor na relação? Para a relação. Alguma coisa o organismo te avisou que não foi legal, não foi bacana. Que até então está traumático. Né? Sangramento, para imediatamente. Não tenta. Às vezes, quem tem dor, é uma dor leve, você dá um tempo, beija, abraça, troca afetos, carinhos, recomeça, né? Dilatador de silicone, macio, com base para não ser aspirado. Aí você retoma e tenta. Agora, teve sangramento? Para. Teve dor forte? Para. De preferência, até consulta o proctologista. Ele vai lá, faz a inspeção, olha, faz uma anoscopia, vê se teve ferimento, vê se uma glândula inflamou. Logo que você entra no ânus, tem 12 glândulas. Né? A relação sem lubrificação e sem relaxamento pode traumatizar uma dessas glândulas. Isso dá uma doença chamada papilite hipertrófica, que depois fica doendo muito, ardendo muito, inflama o ânus. Mas teve sangramento, meu amigo, para. Às vezes o paciente tem dor, sabe o que ele faz? Ele continua. Está com muito tesão, início da relação, não quer que a pessoa vai. Né? Continua, sabe o que ele faz? Vai no banheiro e usa xilocaína. Vai no banheiro e usa xilocaína. Só piora. Só piora a xilocaína. Tira a sensibilidade, piora a fissura, piora a glândula, ferimentos de reto. Às vezes o ativo introduz unha com o dedo grande, corta a mucosa do reto, corta a mucosa do anoderma, corta a pele do canal anal e só traz problema. Então, dor leve, continua. Melhora a lubrificação, retoma, melhora o relaxamento. Dor intensa, já era. Para a relação. Sangramento, qualquer que seja, para a relação. O sangramento pode advir de uma hemorroida, pode advir de uma fissura, pode advir de uma hemorroida que você já tenha que agudizou, estava inflamada e agudizou. Né? Então, retoma a relação. Né? Estão perguntando qual o nome dessas 12 glândulas. Então, são glândulas anais. Não tem nome a glândula, são as glândulas anais. Né? Elas estão dentro do músculo anal. E o que é mais importante, a glândula ela não é tão importante, viu? A glândula em si é o orifíciozinho onde ela drena que é importante. Essa glândula foi descrita por Chiari e é conhecido como glândula de Chiari. Essas glândulas estão entre as musculaturas internas, o ramo superficial do esfíncter externo e interno. Glândulas de Chiari que drenam na luz do reto. Mas o mais importante é a boquinha que elas drenam. Porque essa boquinha que elas drenam pode entrar fezes e dar início à formação de um abscesso perianal, tipo furúnculo, que drena na nádega, depois fica um caminho conhecido como fístula perianal, que é a doença que eu mais faço cirurgia, é da fístula perianal. Tá bom? Então, o mais importante é evitar cocô duro, que traumatiza essa glândula, inflama. Relação sem a lubrificação dentro do canal anal, ela pode inflamar, dando papilite. Infecção por trauma e inflamação por trauma e infecção por bactérias fecais. Tá bom?
glândula de Chiari. Então, voltando, né, o traumatismo da relação do gay passivo. Não é? Então, não vai usar xilocaína. Eu tive um paciente que foi uma lesão extensa, uma lesão muito grande, mas ele era praticante do fisting. E ele introduziu um punho, teve dor. Não é? E ele estava apaixonado, e o ativo queria introduzir outro punho, fazer o duplo fisting. Ele foi lá, encheu, dentro, interno, externo, usou o tubo inteiro de xilocaína, resultado, ruptura de períneo. Os músculos dele todos romperam. Eu tive que operar esse paciente para reconstrução do períneo dele. Entendeu? Então, amigo, o teu ânus nunca será páreo para um ativo fora de rota, descontrolado. O ânus é o teu. Faz aquilo que te dá prazer, sem a dor e sem o sangramento. Pode rolar uma dorzinha e tal, é difícil, porque o esfíncter ele tem uma capacidade de extensão e tem um limite. Você não tem culpa, mas tem ativos que me procuram, passivos que me procuram, que nasceram com este músculo com pressão muito alta, chamado hipertônico, detectada no exame chamado manometria anorretal. O indivíduo nasceu assim. Então, ele começa a ter dificuldades, primeiro, para evacuar, né? Que às vezes ele não tem o hábito de cereais, de verduras, de frutas, de legumes. Então, as fezes são secas, desidratadas, enquanto uma porta semiaberta, que é o músculo anal, semiaberto, e aí acabam rasgando o anoderma e dando uma doença conhecida diagnosticada como fissura anal. A princípio aguda e depois crônica. Então, o indivíduo veio, ele já nasceu com a esfíncter assim, ele não tem hábitos, aí ele acaba com a fissura anal para evacuar, e ele é gay. Então, fecha o ciclo, acaba a vida sexual dele, né, porque ele nasceu com o músculo que não é para ter relação passiva, relação anal, porque é hipertônico, é muito fechado. Muitos desses gays ficam só ativos na relação. Só ativos. Ele vem no consultório e fala, olha, não estou comigo não, eu só uso pênis, eu sou ativo. O mesmo gay, 6 meses depois, apareceu apaixonado, noivo, ia casar. Adivinha com quem? Com ativo também. Aí, deu, a estratégia dele não funcionou, eu tive que intervir, tive uma fissura anal, eu operei, eu faço com laser, com essa cirurgia, você vai baixar a pressão do músculo. E a complicação é a incontinência anal. Você perdeu o controle da evacuação. Mas se você fizer a cirurgia bem feita, eu tenho um vídeo no meu canal de vídeos que eu falo que os proctologistas têm que fazer na cirurgia da fissura anal, no músculo, mas sem os riscos de ter incontinência anal. O vídeo é muito bacana que eu fiz para médicos. Não é? Então, eu operei, tirei, e retomou a vida sexual dele, baixou a pressão, o ânus passou a ter uma abertura bacana, mas as mesmas regras de relaxamento, boa lubrificação, não usar anestésico local, usar dildos, né, de silicone, anéis de silicone, dilatador de silicone, vibrador de silicone. Todas as outras regras continuam, né, para o passivo. E se você está transando, pá, a camisinha ficou dentro do passivo. E aí, você passivo, o que é que você faz? A camisinha ficou lá dentro. E aí? Muitos ativos não gostam de transar de camisinha e tornam o passivo uma laranja. O que é que eles fazem? Tira o pênis, tira o preservativo e introduz de novo. Não é? Mas, em geral, a camisinha que fica dentro é porque o uso da camisinha foi inadequada ou colocada erradamente. Né? Pelo passivo no ativo. Porque quem tem que colocar a camisinha no ativo é o passivo. A camisinha tem que ser tamanho adequado. Não é? Porque eu já vi uretrites traumáticas importantes por causa da camisinha que foi pequena. A camisinha pequena estrangula o pênis. E atrás do pênis está a uretra peniana, tem aquele abaulamento, é a uretra peniana. Né? Se pegar o pênis aqui, ó, né? Aqui, ó, esse abaulamento aqui é a uretra peniana. Então, você coloca a camisinha muito apertada, o que acontece? Você forma um anel, olha só, um anel na uretra peniana, forma apertada mesmo. Né? Tem que colocar uma camisa P em mim.
né? Então, apertada mesmo. Ou M, né? Apertada mesmo. Né? Então, na hora de ejacular, o que acontece? É o traumatismo da uretra que está prensada na camisinha. Às vezes, o homem vai urinar, tira a camisinha depois, está uma puta de uma ardência peniana no cara. Tem paciente até que tem sangramento, uretrorragia mesmo. Uretrorragia, sangra a uretra, por camisinha pequena. Ou a camisinha rompe. Né? A camisinha rompe. Ou pega qualquer óleo que encontra no caminho, qualquer óleo, azeite, passa, o que acontece? Entra entre as túnicas, pá, rompe a camisinha. Né? Então, camisinha de tamanho adequado. Né? Colocar com pênis, de preferência ainda borrachão ali, ó, até a base. Quando ficar ereto, está com a camisinha. E tirar antes de ele ficar flácido, senão pode vazar e aí dá o HIV, dá uma hepatite, desses afins com esperma até o HPV. Né? Então, a camisinha colocada corretamente pelo passivo, né, é que deve ser sempre feita. É porque tem ativo que não gosta de transar com camisinha. E agora, na onda do PrEP, né, na onda do pessoal que está tomando para safar do HIV, erradamente, que o resto não protege, também tem essa onda aí que está se criando de não usar. Mas não, o correto mesmo para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, com certeza, o melhor que tem é o preservativo. Vamos, uma última pergunta aqui antes do intervalinho? Vamos. Tá, duas pessoas fizeram uma pergunta bem parecida aqui. A Michele e a Lícia. Elas perguntam se a ducha descontrola a flora anal, se isso é verdade ou não, a ducha com água, com muito líquido. Vocês perceberam meu mascote aqui? Ó? Vocês perceberam esse cara que me acompanha? Gostaram dele? Bacana, né? Vai me acompanhar em todos os vídeos agora. Vocês não viram nada, tem mais gente aqui, ó, me acompanhando. Mata Atlântica, né? Que o homem não faz. Fico muito triste, né? Mais gente, cheio de gente aqui, pessoal bacana, os cachorros por aqui deitados, tá muito legal, viu? Estou muito à vontade para conversar com vocês. Viu? O Paulo é um cara legal e sempre monta um evento super bacana. Mas a flora probiótica que você quer falar, né? Ela é muito rica, né? Ela é muito rica. A não ser que você vire alucinado por fazer lavagem diária, alucinado aí sim, aí vai te dar alterações. Né? Então, tem paciente que lava o reto e toma laxante. Aí não tem flora que aguente, não tem probiótica que aguente, não tem lactobacilo que sobreviva. Né? Você imagina, você tem uma mucosa intestinal, na luz dessa mucosa tem bilhões de bactérias, umas que do bem, outras do mal. Essa barreira, existem milhões de probióticos, de lactobacilos, bilhões de cara fuzil na mão, soldado, todo mundo ali. Porque, senão, existe uma doença que é a translocação bacteriana, para vocês terem ideia. Pacientes em UTI, eu trabalhei em UTI há muito tempo, graves, essa barreira, pacientes graves, por falta de oxigênio, por necrose, isquemia, ela desaba. E essa flora intestinal entra nos vasos retais, pega a veia mesentérica, se junta à veia que vem do baço, elas vão no fígado e muitos pacientes morrem por hepatite fulminante. Elas destroem o fígado em menos de 1 hora. O fígado vira líquido. Translocação bacteriana. Entenderam? A importância da probiótica. Então, isso acontece em indivíduos que ficam neura. O boy chega às 8 da noite, o cara está desde 8 da manhã fazendo lavagem, com 1,5 litro a 2 litros, tomando laxante por boca. E não tem flora que aguente o cara mesmo. Não tem flora. Colite fermentativa. Ele associa com síndrome do intestino irritável, que é pela baixa da serotonina intestinal. Né? Nosso intestino é o segundo cérebro. 95% da serotonina ela é intestinal. Existe um livro chamado Intestino, o segundo cérebro. E esta serotonina é que dá propulsão, ela esvazia o intestino. Se você tem uma síndrome afetiva, uma alucinação desse tipo, entra numa ansiedade, no estresse, a serotonina intestinal baixa.
o teu intestino não tem força para esvaziar. Formam-se as zonas de contração, zonas de relaxamento. Nessa zona de relaxamento intestinal se formam grandes lagos. As bactérias fermentam, produzem gás físico de nitrogênio e aquele tamborzão. Síndrome dos intestinos irritável. Uma doença urbana. Urbana. Entendeu? Então, acontece desses indivíduos aí. Mas se você usa uma solução dessa de 300 ml de lava-solo reto, meu amigo, não vai acontecer absolutamente nada. Zero. A não ser que você passe a alucinar. Aí você vai ter problemas. Tá bom? Então, vamos dar aquele intervalinho agora de 15 minutos. O papo tá bom, bacana, né? Tá esquentando, para falar depois do nosso amigo ativo, falar das doenças anais, né? Falar das ISTs, do HPV anal, né? Segura a onda aí, daqui a 15 minutos. Vou tomar aquele Red Bull para dar aquela mais adrenalina, tá bom? Ficar os cachorros aqui, dar uns abraços, beijos, que eu amo bicho. E aí vamos continuar.